Eu quero cumprimentar a todos os caríssimos amigos e irmãos, e para tanto digo-vos, paz seja convosco. Eu desejo que a paz do Altíssimo Senhor Deus alcance os vossos corações de uma forma toda especial. Pois bem, eu quero transmitir uma mensagem da Palavra de Deus em rápidas palavras e não vou ser muito extenso, mas espero que esta mensagem que eu vou transmitir, ela ache guarida em vossos corações. Pois bem, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, o capítulo 19 e o versículo 28, 29 e 30, que nos diz assim a Palavra de Deus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Por isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O tema desta minha fala, meus queridos, é o seguinte, é o que vou pensar do próprio texto aqui em que eu fiz leitura. Está consumado. Este capítulo 19 fala-nos da crucificação de Jesus. No início do capítulo 19 fala que Jesus tomou a cruz, colocaram a cruz sobre os seus ombros e ele saiu para o Monte Caveira, levando a cruz sobre os seus ombros. Saiu, partiu com ela sobre os seus ombros em direção ao Gólgota. E quando Jesus estava crucificado, já entre dois ladrões, entre dois assaltantes, colocaram Jesus entre estes dois homens e vilipendiaram sobremaneira o Senhor Jesus. Toda a desonra possível foi efetuada, todo o desprezo, todo o desdém foi efetuado, recaiu o opróbrio sobre ele, mas ele suportou, calado, tal qual um cordeiro mudo sem abrir a sua boca. E quando ele estava crucificado, já pendurado entre estes dois homens, num certo momento, para se cumprir as Escrituras, o que já havia sido vaticinado a respeito dele, isto é, a respeito de Jesus, ele disse: eu tenho sede. E ali já providenciaram, estava ali um recipiente, ali uma vasilha com vinagre. E o profeta já haviam profetizado que iam lhe dar vinagre para beber.
E aí pegaram uma esponja, embeberam naquele vinagre, colocaram na ponta de um caniço ali e levaram até os lábios do Salvador Jesus. E ele, quando provou e constatou que era vinagre e que havia se cumprido o que havia há muito sido vaticinado a respeito, Jesus, ele dá um brado exclamativo dizendo: está consumado. E ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito. Ali Jesus feneceu, ali Jesus entregou o espírito, Jesus morreu. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Mais tarde vieram os soldados para quebrarem as pernas dos crucificados, porque tinham um determinado tempo ali para que eles pudessem ficar naquela cruz. E aí eles chegaram, quebraram as pernas do que estava à esquerda, as pernas do que estava à sua direita, e quando chegaram até Jesus, Jesus já havia morrido. Não quebraram os seus ossos. Também para cumprir-se um vaticínio também que está no Salmo de número 34, que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então cumpriu-se o que já haviam vaticinado, isto é, as profecias que estavam registradas a respeito do Messias, a respeito de Jesus, a respeito de Cristo Jesus, tudo se cumpriu. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Jesus, com aquele brado exclamativo, dizendo: está consumado. Jesus consumou a obra redentora. Jesus consumou a obra a qual ele veio a este mundo para fazer, para executar essa obra, a obra do plano salvífico. Quando, meus queridos, Deus, num determinado tempo, eu vou tecer aqui uma conjectura, num determinado tempo, Deus, olhando para o planeta Terra, ponderando, considerando e pensando num projeto salvífico para salvar os homens, porque depois da queda dos nossos ancestrais, de Adão e Eva, o homem saiu da presença de Deus. O homem que pertencia a Deus, ele ficou apartado, ficou separado de Deus. Ficou sem salvação, e o homem precisava, carecia e carece de um Salvador. Quem ainda não tem um Salvador, quem ainda não optou por Jesus, pelo plano redentivo, pelo plano salvífico, ainda carece de salvação. E Jesus, neste tempo passado, que não tem como precisar, Deus preparou ali um plano salvífico. E certamente o Senhor Deus conversa com os seus serafins, com os seus querubins, e certamente Deus, mas a quem enviaremos para salvar os homens? E Jesus então diz ao Pai: olha, envia-me a mim, Pai, eu irei e morrerei no madeiro para salvar os homens. E Jesus veio a este mundo com este propósito de abrir o caminho da salvação, de preparar o caminho da salvação, preparar o caminho da vida eterna.
Isto Jesus fez. Quando Jesus deu aquele brado ali na cruz do Gólgota, quando ele dá aquele brado exclamativo, quando ele exclama dizendo, está consumado. Em outras palavras, ele estava dizendo, está feito, está pronto. Concluí o plano salvífico, o plano de salvação para salvar os homens. Concluí, está concluído, está terminado, concluí, terminei o plano. Aleluia! Louvado seja o nome precioso do Senhor. E ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito. E ele morre. Colocaram numa sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele está assentado à destra de Deus. Ele está sentado à mão direita do Pai das luzes. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E depois da sua ressurreição, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele ainda ficou aqui no planeta Terra por um espaço de 40 dias. E durante este espaço destes 40 dias, ele ainda ministrou aos seus. Ele compareceu em reuniões onde os seus estavam reunidos e quando menos esperaram, e com as portas tudo trancafiadas, janelas tudo trancada, tudo fechada, quando eles menos esperavam, Jesus se fez presente entre eles ali e os saudou-os dizendo, paz seja convosco. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. Jesus efetuou o plano salvífico, o plano redentivo, o plano da salvação. Jesus consumou este plano. E hoje só não é salvo quem não quer, só não é redimido quem não quer. Jesus quer salvar a todos, morreu entre dois ladrões, ele morreu entre aqueles dois homens, e um deles se arrependeu, e Jesus os salvou, e todos quantos se arrependem e querem a salvação, querem serem redimidos da condição de pecador para a condição de salvo, a porta está aberta, Jesus é a porta, aceite ele como teu Salvador. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Eu arremato aqui esta mensagem que falei, preguei nestes poucos minutos, é verdade, sobre este tema, está consumado. Eu quero orar por você. Eu tenho o hábito de orar pelas pessoas que me seguem no meu canal, no YouTube. E eu peço que vocês também compartilhem para outras pessoas, para que as pessoas possam também serem abençoadas por Jesus. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Vou orar por ti então. Querido Deus, soberaníssimo Pai Celeste que estás nos céus, te sou agradecido, meu Pai, pela tua benevolência e pelo teu grande amor. Te agradeço pelo plano redentivo, te agradeço pelo plano da salvação efetuado por Jesus, Senhor. E eu peço a Ti, meu querido e amado Pai, que todas as pessoas que já aderiram o plano redentivo e os que vão aderir este plano redentivo e salvífico, que o Senhor os abençoe de uma forma toda especial e os guarde e os livre de todo o mal. É o que eu lhe peço, Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.